Neil Gaiman, Coraline. Comecei este livro pela Holly e terminei pela Mad. Os contos de fadas são mais do que reais, não porque nos dizem que os dragões existem, mas porque dizem que eles podem ser derrotados. G.K. Chesterton. Introdução. Em 1987, nós nos mudamos para Little Mead, na cidadezinha de Nutley, no condado de Sussex, no sul da Inglaterra. Nosso apartamento era parte do que no passado fora uma casa grande, senhorial, construída para o médico do rei da Inglaterra, pelo que o proprietário da casa me contou, antes de vendê-la para engenheiros locais. Era uma mansão naquela época, mas depois foi transformada em vários apartamentos. O apartamento 4, onde morávamos, era ótimo, mas um tanto esquisito. Acima de nós havia uma família grega, abaixo uma velhinha meio cega, que me telefonava todas as vezes que meus filhos pequenos se moviam dentro de casa, dizendo que não tinha certeza do que estava acontecendo no andar de cima, mas que muito provavelmente devia envolver elefantes. Eu nunca consegui descobrir quantos apartamentos havia ao todo, nem quantos deles estavam ocupados. Nosso corredor era gigantesco. No final dele, havia uma porta de armário pendurada, que servia de espelho. Quando comecei a escrever o livro para Holly, minha filha de 5 anos, ele se passava na casa. Pareceu fácil. Dessa forma eu não precisaria explicar para ela onde cada coisa estava. Alterei alguns elementos, como a posição do quarto da Holly e da sala de estar. Inseri uma porta de carvalho que se abria para uma parede de tijolos e uma atmosfera muito parecida com a sala de estar da casa onde cresci. Ela era grande e velha, e tinha sido dividida em duas antes de nos mudarmos para lá. Ficamos com um quartinho de serviço, e a sala de estar com painéis de carvalho, só para ocasiões especiais, com uma porta que um dia fora a porta de entrada da família anterior, e que agora não dava em lugar nenhum. Ela se abria para uma parede de tijolos. Eu peguei aquela sala e aquela porta, junto com a saleta de entrada da casa da minha avó, só para ocasiões especiais, não para a família, com natureza morta em pintura a óleo nas paredes, e comecei a escrever o livro. O título seria Coraline. Eu tinha digitado Caroline, mas saiu errado. Olhei para a palavra Coraline e sabia que era o nome de alguém. Eu quis saber o que tinha acontecido com ela. Holly gostava de histórias assustadoras, com bruxas e meninas corajosas. Esse era o tipo de história que ela me contava. Então a história que eu criaria para Holly teria que ser assustadora. Eu escrevi a introdução e depois deletei. Era assim: esta é a história de Coraline, que era muito pequena para sua idade, e se viu correndo muito perigo na escuridão. Antes de a escuridão tomar conta de tudo, Coraline viu o que tinha atrás dos espelhos, e acabou se aproximando de uma mão má, e ficou cara a cara com sua outra mãe. Ela resgatou seus pais verdadeiros de um destino pior do que a morte, e apesar de todas as adversidades, saiu triunfante. Essa é a história de Coraline, que perdeu os pais, depois os encontrou, e então, mais ou menos, escapou, mais ou menos, ilesa. Eu parei de escrever o livro para Holly quando nos mudamos para os Estados Unidos. Estava escrevendo no meu tempo livre, embora não parecesse ter tempo livre para mais nada. 6 anos depois eu abri o arquivo e continuei de onde tinha parado, em agosto de 1992. Tinha ficado assim. Olá, disse Coraline. Como você entrou aqui? O gato não falou nada. Coraline foi se deitar. Eu recomecei a escrever o livro porque percebi que, se não o fizesse, minha filha mais nova, Mad, já seria velha demais quando eu terminasse. Comecei este livro pela Holly e terminei pela Mad. Na época morávamos nos Estados Unidos, em uma casa velha do estilo gótico. Lá tinha um torreão e um alpendre, com escadinha e tudo. A casa fora construída havia mais de 100 anos, por um imigrante alemão, um cartógrafo, uma pessoa que desenha mapas, e artista. O filho dele, Henry, me contou que ele foi o primeiro homem a colocar um motor em um barco ou em uma bicicleta, e ficou conhecido como a pessoa mais criativa da história dos carros de corrida. Então eu fiquei às voltas com Coraline novamente, e ainda não tinha tempo livre. Por isso, eu escrevia 50 palavras por noite na cama, antes de dormir. Como fiz um cruzeiro para arrecadar dinheiro para um projeto de defesa da liberdade de expressão nos quadrinhos, escrevi grande parte da história sentado no deck do navio. Terminei o livro em uma pequena cabana à beira de um lago na floresta. Dave McKean, artista e amigo, tirou fotografias de Little Mead, que ele usou para desenhar a casa que aparece na 4ª capa da edição norte-americana, original de Coraline.
Quando Henry Selick dirigiu a animação stop motion, baseado no livro, ele me convidou para ir ao estúdio. Havia muitos cenários, cada um escondido atrás de uma cortina preta. Henry me mostrou, cheio de orgulho, a casa onde Coraline morava no filme. Ela havia se mudado de algum lugar da Inglaterra para o Oregon, e sua nova casa se chamava Pink Palace. Essa é minha casa, falei para Henry. E era mesmo. O Pink Palace era igual à casa onde eu morava na época, um torreão, alpendre, etc. Não sabemos como isso aconteceu, mas pareceu estranhamente apropriado a um livro que começou a ser escrito por causa de uma filha, em uma casa, e tinha terminado de ser escrito por causa de outra filha, em outra casa. O livro foi publicado em 2002, e as pessoas gostaram muito dele. Ganhou prêmios. Mais importante do que isso, ele funcionou, pelo menos para algumas pessoas. Eu queria escrever uma história para as minhas filhas que contasse algo que eu gostaria de ter sabido, quando era garoto. Ser corajoso não significa não ter medo. Ser corajoso significa estar com medo, muito medo, mas mesmo assim fazer o que é certo. Uma década depois, comecei a encontrar algumas mulheres que me disseram que Coraline as ajudou a passar por momentos difíceis, e que quando estavam com medo, pensavam em Coraline, e então faziam a coisa certa. E isso, mais do que qualquer outra coisa, faz tudo valer a pena. Chris Riddle fez novas ilustrações para essa edição comemorativa de 10 anos de publicação do livro. Eu olhei para o que ele havia feito para a capa e fiquei espantado, e encantado com a maneira como ele combinou as duas casas, aquela em que moro e aquela em que eu morava. Neil Gaiman, 2012. Capítulo 1. Parada à porta, Coraline lançava uma sombra enorme distorcida no chão. Coraline descobriu a porta logo depois que eles se mudaram. Era uma casa muito velha. Tinha um sótão sob o telhado e um porão embaixo do chão, além de um jardim cheio de mato com árvores gigantes e antigas. A família de Coraline não era dona de tudo. A casa era grande demais para isso. A família era dona de apenas uma parte. Outras pessoas também moravam ali. A senhorita Spink e a senhorita Forcible ficavam no apartamento abaixo do de Coraline, no térreo. Ambas eram velhas e gorduchas, e dividiam espaço com inúmeros cachorros velhinhos, da raça terrier escocês, que atendiam por nomes como Hamish, Andrew e Jock. Num passado já muito distante, elas tinham sido atrizes. Isso foi o que a senhorita Spink contou para Coraline, no dia em que se conheceram. Sabe, Caroline, disse ela, errando o nome de Coraline. A senhorita Forcible e eu fomos atrizes muito famosas na nossa época. Éramos as rainhas dos palcos, meu bem. Ah, não deixe o Hamish comer o bolo de frutas, ou ele vai ficar atordoado a noite inteira com dor de barriga. É Coraline, não Caroline. É Coraline, disse Coraline. No apartamento acima do de Coraline, mais perto do telhado, morava um velho doido que tinha um bigodão. Ele contou a ela que estava treinando uma trupe de ratos de circo, e não deixava que ninguém visse os bichinhos. Um dia, pequena Caroline, quando eles estiverem prontos, todas as pessoas do mundo vão poder ver as proezas do meu circo de ratos. Você quer saber por que não pode ver agora? Foi isso que me perguntou? Não, respondeu Coraline, calmamente. Pedi para não me chamar de Caroline. Meu nome é Coraline. Você não pode ver a trupe de ratos, continuou o vizinho, porque os ratos ainda não estão prontos nem ensaiados. Eles se recusam a tocar as músicas que compus para eles. Todas as músicas que compus para os ratos começam com o um papá, mas os ratos brancos só tocam chubirubiru, e por aí vai. Estou pensando em estimulá-los com diferentes tipos de queijo. Coraline não acreditava nem um pouco naquele circo de ratos. Provavelmente era só uma invenção do velho doido. No dia seguinte à mudança, Coraline saiu para explorar, e explorou o jardim. Era um jardim bem grande. Nos fundos havia uma quadra de tênis velha, embora ninguém na casa jogasse tênis. A cerca ao redor da quadra estava emburacada e a rede já estava quase toda podre. Havia um canteiro de rosas abandonado, com roseiras definhadas, cheias de cocô e ovos de insetos. Havia ainda um amontoado de pedras e um círculo formado por cogumelos marrons e cebosos, que fediam muito quando eram pisados. Havia um poço também. No dia que a família de Coraline se mudou, a senhorita Spink e a senhorita Forcible fizeram questão de ressaltar quão perigoso aquele poço era, e alertaram que Coraline passasse bem longe dele. Assim, a menina começou sua missão de exploração por lá, pois, sabendo exatamente onde ele ficava, poderia evitá-lo no futuro. Ela descobriu o poço no terceiro dia,
em meio ao mato desgrenhado que ficava ao lado da quadra de tênis, atrás de um arvoredo. Uma roda de tijolos quase escondida pela grama alta. Estava coberto por tábuas de madeira, para evitar que alguém caísse lá dentro. Em uma das tábuas havia um buraco, e Coraline passou uma manhã inteira jogando pedrinhas e bolotas nele, esperando, contando, até ouvir o gluck que faziam cair na água lá embaixo. Coraline também explorava em busca de animais. Encontrou um ouriço e uma pele de cobra, sem cobra, e uma pedra que parecia um sapo e um sapo que parecia uma pedra. Encontrou ainda um gato preto insolente que ficava nos muros e nos troncos das árvores, observando-a, mas que escapulia quando a menina se aproximava para brincar com ele. Foi assim que ela passou suas 2 primeiras semanas na casa, explorando o jardim e o terreno ao redor. Sua mãe a chamava para jantar e para almoçar, e Coraline tinha que estar bem agasalhada antes de sair de novo, porque naquele verão fazia muito frio, mas mesmo assim ela saía todos os dias, até o dia em que choveu e Coraline teve que ficar em casa. "O que eu faço agora?", perguntou a menina. "Leia um livro", sugeriu sua mãe. "Veja um filme, brinque com seus brinquedos. Vá importunar a senhorita Spink, ou a senhorita Forcible, ou o velho doido do andar de cima." "Não, não", disse Coraline. "Não quero fazer nada disso. Quero sair para explorar." "Não me importa o que você vai fazer", respondeu a mãe de Coraline, "desde que não faça bagunça." Coraline foi para a janela e ficou assistindo a chuva que caía. Não era o tipo de chuva sob a qual se podia passear. Era do outro tipo, que se jogava do céu e se esborrachava no chão. Era uma chuva decidida e, naquele momento, sua decisão era transformar o jardim em uma sopa de lama. Já tinha assistido a todos os filmes. Estava entediada com seus brinquedos. E já tinha lido todos os seus livros. Ela ligou a televisão. Foi pulando de canal em canal, mas não havia nada além de programas de entrevistas e homens de terno falando sobre o mercado de ações. Por fim, achou algo interessante: a parte final de um programa de história natural sobre uma coisa chamada camuflagem. Viu animais, pássaros e insetos que se disfarçavam de folhas ou galhos, ou até mesmo de outros animais, para escapar dos perigos. Coraline gostou, mas logo o programa acabou e começou um sobre uma fábrica de bolos. Era hora de dar uma palavrinha com o pai. O pai de Coraline estava em casa. Seu pai e sua mãe trabalhavam fazendo coisas no computador, ou seja, ficavam em casa o tempo todo. Cada um tinha seu próprio escritório. "Olá, Coraline", disse o pai quando a filha entrou, sem olhar para a menina. Bufou Coraline. "Está chovendo." "É, está caindo um belo de um temporal." "Não, só está chovendo. Posso entrar?" "O que sua mãe falou?" Ela disse: "Você não vai a lugar nenhum com essa chuva, Coraline Jones." "Então não, mas quero continuar explorando." "Então explore o apartamento", sugeriu o pai. "Olha, aqui tem um pedaço de papel e uma caneta. Conte todas as portas e janelas. Faça uma lista de tudo que é da cor azul. Organize uma expedição para descobrir onde fica o aquecedor. E me deixe trabalhar sossegado. Posso ficar na sala de visitas?" Era na sala de visitas que os pais guardavam a caríssima e desconfortável mobília que a avó de Coraline deixara de lembrança quando morreu. Coraline não podia ir lá. Ninguém ia lá. O cômodo só era usado em ocasiões especiais. Só se não fizer bagunça. E não toque em nada. Coraline analisou as possibilidades com cuidado. Pegou um pedaço de papel e a caneta e seguiu em uma expedição para desbravar o apartamento. Descobriu o aquecedor. Ficava dentro de um armário da cozinha. Contou tudo que era azul. 153. Contou as janelas. 21. Contou as portas. 14. Das portas que contou, 13 delas abriam e fechavam. Mas tinha uma outra, a maior de todas, talhada em madeira escura, num canto afastado da sala de visitas, que estava trancada. "Para onde dá essa porta?" perguntou a mãe. "Para lugar nenhum, querida. Mas tem que dar em algum lugar." A mãe balançou a cabeça e disse: "Venha, vou mostrar para você." Ela pegou um molho de chaves na parte de cima do batente da porta da cozinha. Olhou uma por uma e escolheu a chave mais velha de todas. A maior, a mais escura e mais enferrujada. As duas foram para a sala de visitas e a mãe destrancou a porta com a chave. A porta abriu. Sua mãe estava certa, não dava para lugar nenhum. Ela se abria para uma parede de tijolos, quando isso tudo era uma casa só, explicou a mãe. A porta dava em algum lugar. Depois que transformaram em vários apartamentos, construíram essa parede no meio. O lado de lá é um apartamento vazio, que ainda está à venda. Ela fechou a porta e devolveu o molho de chaves ao batente da porta da cozinha.
Você não trancou a porta, disse Coraline. Sua mãe deu de ombros. Para que trancar? Não leva a lugar nenhum. Coraline não falou mais nada. Já estava quase escurecendo e a chuva ainda caía, tamborilando nas janelas e embaçando os faróis dos carros que passavam pela rua. O pai de Coraline fez uma pausa no trabalho e preparou o jantar. Coraline ficou indignada. Papai, você fez aquela receita de novo. Sim, é ensopadinho de batata com alho poró, temperado com estragão e queijo gruyère, confessou. Coraline suspirou. Então foi até o congelador e pegou batata frita e mini pizza de micro-ondas. Você sabe que eu não gosto dessas coisas, disse ao pai, enquanto sua comida girava e o cronômetro do micro-ondas ia chegando ao zero. Que tal experimentar, antes de dizer que não gosta? Sugeriu o pai de Coraline, mas ela não cedeu. Naquela noite, Coraline ficou acordada na cama. A chuva já tinha parado, e ela já estava quase dormindo, quando alguma coisa fez tê. Ela então se sentou. O barulho continuou, crê. E que? Coraline se levantou da cama e foi até a porta do quarto, olhando pelo corredor, mas não viu nada de estranho. Ela seguiu em frente. Do quarto dos pais ouviu um ronco baixo. Era do pai. E um resmungo sonolento. Era a mãe. Coraline se perguntou se estaria sonhando, ou seja lá o que aquilo fosse. Algo se moveu. Era mais do que uma sombra, e escapuliu pelo corredor escuro, como um pequeno pedaço de noite. Coraline torceu para que não fosse uma aranha. Elas lhe deixavam muito desconfortável. A forma preta entrou na sala de visitas, e Coraline, um pouco nervosa, a seguiu. O cômodo estava umbreu. A única luz vinha do corredor. Parada à porta, Coraline lançava uma sombra enorme e distorcida no chão. Ela parecia uma gigante esbelta. Quando viu a forma preta sair lentamente debaixo do sofá, Coraline se perguntou se deveria ou não acender a luz. Ela parou por um instante, e então correu na ponta dos pés até o canto oposto da sala. Não havia móveis naquela parte. Coraline acendeu a luz. Não havia nada ali, nada além da velha porta que se abria para a parede de tijolos. Ela tinha certeza de que a mãe havia fechado a porta, mas agora ela estava ligeiramente aberta, só uma fenda. Coraline chegou mais perto, atrás da velha porta de madeira. Só uma parede, de tijolos vermelhos. Coraline a fechou, apagou a luz e foi para a cama. Ela sonhou com formas pretas que deslizavam de um lugar para o outro, evitando a luz, até que todas se encontraram sob a lua. Pequenas formas pretas, com olhinhos vermelhos e dentes amarelos afiados, e começaram a cantar. Somos muito para contar, difíceis de ver. Somos difíceis de ver, muitos para contar. Estávamos aqui antes de você nascer. Estaremos aqui quando você findar. As vozes eram estridentes, sussurradas e meio irritadiças. Coraline ficou incomodada. Depois sonhou com alguns comerciais de TV. E então não sonhou mais. Capítulo 2. Ela entregou a Coraline a pedra com um buraco no meio. No dia seguinte, não voltou a chover, mas uma névoa branca e espessa tinha caído sobre a casa. Vou dar uma volta, avisou Coraline. Não se afaste muito de casa, pediu a mãe, e se agasalhe bem. Coraline vestiu seu sobretudo azul com capuz, o cachecol vermelho e suas galochas amarelas, e saiu. A senhorita Spink estava passeando com os cachorros. Olá, Caroline, disse ela. Que tempo ruim. Pois é, falou Coraline. Uma vez fiz o papel de Pórcia, contou a senhorita Spink. A senhorita Forcible fala sobre a Ofélia dela, mas todos só queriam ver a minha Pórcia. Isso quando éramos atrizes. Toda encapotada com pullovers e casacos, a senhorita Spink ficava ainda mais baixa e roliça. Parecia um ovo grande e felpudo. Ela usava óculos de aros grossos, que deixavam seus olhos enormes. Eu sempre recebia flores no meu camarim. Era uma loucura, disse ela. Quem mandava? Perguntou Coraline. A senhorita Spink olhou ao redor com cuidado. Primeiro para um lado, depois para outro, espiando através da névoa, como se alguém fosse escutar algo. Os homens, sussurrou ela. Então puxou os cachorros pela coleira para acalmá-los e foi bamboleando em direção à casa. Coraline continuou seu passeio ao redor da casa. Já estava quase no fim quando avistou a senhorita Forcible, na porta do apartamento que dividia com a senhorita Spink. Você viu a senhorita Spink, Caroline? Coraline respondeu que sim, e que ela estava passeando com os cachorros. Eu só espero que ela não se perca, ou vai acabar ficando doente. Você vai ver só,
disse a senhorita Forcible. Só um aventureiro conseguiria se achar nessa neblina. Eu sou uma aventureira, afirmou Coraline. Claro que é, meu bem, disse a senhorita Forcible. Mas não vá se perder por aí. Coraline continuou caminhando pelos jardins sob a névoa cinzenta. Ela nunca perdia a casa de vista. Depois de 10 minutos de caminhada, percebeu que estava no lugar de onde tinha saído. O cabelo desgrenhado e molhado lhe cobria os olhos, e seu rosto parecia úmido. Olá, Caroline, gritou o velho doido do andar de cima. Oi, olá, respondeu ela. Ela mal conseguia enxergar o velho em meio ao nevoeiro. Lentamente, ele desceu a escada externa à casa, que ligava seu apartamento à casa da frente, a porta da frente do apartamento de Coraline. Coraline esperou no sopé da escada. Os ratos não gostam de neblina, disse o velho. Entorta o bigode deles. Eu também não gosto muito, admitiu Coraline. O velho se abaixou muito, tanto que as pontas de seu bigode fizeram cosquinha na orelha de Coraline. Os ratos têm um recado para você, cochichou ele. Coraline não soube o que dizer. O recado é o seguinte: não atravesse a porta. Ele fez uma pausa. Isso faz algum sentido para você? Não. O velho deu de ombros. Eles são engraçados, os ratos. Eles entendem tudo errado. Entenderam errado o seu nome, sabe? Eles falam Coraline, não Caroline. Nunca Caroline. Ele pegou uma garrafa de leite que estava no pé da escada e subiu de volta para o seu apartamento no sótão. Coraline entrou em casa. Sua mãe estava trabalhando no escritório. O lugar cheirava a flores. O que eu faço agora? Perguntou Coraline. Quando começam suas aulas? Quis saber a mãe. Semana que vem, respondeu Coraline. Bufou a mãe. Acho que vou ter que comprar um uniforme novo para você. Me lembre, querida, ou vou me esquecer. E voltou a digitar coisas no computador. O que eu faço agora? Repetiu Coraline. Vá desenhar. A mãe lhe entregou uma folha de papel e uma caneta. Coraline tentou desenhar neblina. Após 10 minutos de tentativa, o papel ainda estava em branco com a palavra névoa, num canto, escrita com letras ligeiramente tremidas. Ela resmungou e entregou o papel para a mãe. Muito moderno, querida, comentou a mãe. Coraline foi se esgueirando até a sala de visitas e tentou abrir a porta velha. Dessa vez estava trancada. Ela supôs que a mãe a tivesse trancado. Deu de ombros. Então Coraline foi falar com o pai. Ele ficava de costas para a porta quando estava no computador. Agora não, disse ele, alegremente, assim que Coraline entrou. Estou entediada, falou Coraline. Aprenda sapateado, sugeriu o pai, sem se virar para a filha. Coraline balançou a cabeça. Por que você não vem brincar comigo, hein? Perguntou. Estou ocupado, respondeu o pai. Trabalhando, completou. Ele ainda não tinha se virado para falar com ela. Por que você não vai importunar a senhorita Spink e a senhorita Forcible? Sugeriu ele. Coraline vestiu o casaco, levantou o capuz e saiu de casa. Ela desceu a escada e tocou a campainha da senhorita Spink e da senhorita Forcible, ouvindo o latido alucinado dos cães escoceses, correndo na saleta de entrada. Depois de um tempo, a senhorita Spink abriu a porta. Ah, é você, Caroline, disse ela. Angus, Hamish, Bruce, fiquem quietos, meus amores. Entre, querida. Aceita uma xícara de chá? O cheiro do apartamento era uma mistura de cachorro com lustramóveis. Sim, por favor, disse Coraline. A senhorita Spink a conduziu para uma saleta empoeirada, que ela chamava de parlour. Nas paredes, fotografias em preto e branco de belas mulheres e cartazes de teatro emoldurados. A senhorita Forcible estava sentada em uma das poltronas, concentrada no tricô. Elas serviram chá para Coraline em uma xicrinha cor-de-rosa, de porcelana com pires, e lhe ofereceram um sequilho para acompanhar. A senhorita Forcible olhou para a senhorita Spink, retomou o tricô e deu um longo suspiro. Enfim, April, como eu estava dizendo, você tem que admitir que aquele velho cão ainda está bem vivo. Miriam, querida, nenhum de nós é jovem. Madame Arcate, respondeu a senhorita Forcible. A enfermeira em Romeu. Lady Bracknell. Papéis de personalidade. Ninguém pode aposentar você do palco. Agora estamos de acordo, Miriam, disse a senhorita Spink. Coraline se perguntava se elas tinham esquecido que ela estava ali. Nada fazia muito sentido. A menina concluiu que aquela discussão era tão velha e confortável quanto uma poltrona. O tipo de discussão que ninguém ganha ou perde, mas que pode durar para sempre, se ambas as partes estiverem dispostas. Ela tomou um gole de chá. Eu posso ler as folhas, se você quiser, falou a senhorita Spink. O quê? Indagou Coraline. As folhas de chá, querida. Posso ler seu futuro no chá.
Coraline entregou sua xícara para a senhorita Spink. Ela examinou bem de perto as folhas enegrecidas no fundo da louça, e então cerrou os lábios. Olha, Coraline, disse ela. Você está correndo muito perigo. A senhorita Forcible bufou, largando o tricô de lado. Não seja boba, April. Pare de assustar a menina. Sua vista já era. Passe a xícara para mim, filhinha. A mulher examinou o chá minuciosamente. Balançou a cabeça e olhou de novo. Puxa, querida, disse ela. Você está certa, April. Ela corre perigo. Viu, Miriam? Disse a senhorita Spink, triunfante. Meus olhos estão melhores do que nunca. Estou correndo perigo de quê? Perguntou Coraline, intrigada. A senhorita Spink e a senhorita Forcible fizeram cara de paisagem. Não sabemos, respondeu a senhorita Spink. As folhas do chá não são confiáveis para esse tipo de coisa. São boas para coisas mais gerais, não para as específicas. Então o que eu faço? Quis saber Coraline, um pouco assustada. Não use verde em seu camarim, sugeriu a senhorita Spink. Nem mencione aquela peça escocesa, completou a senhorita Forcible. Coraline tentou entender por que os adultos quase nunca falavam algo que fizesse sentido. Às vezes ela se perguntava com quem eles achavam que estavam conversando. E tome muito cuidado, alertou a senhorita Spink. Ela se levantou da poltrona e foi até a lareira. Em cima dela havia um jarro pequeno. A velha afastou a tampa do jarro e começou a tirar algumas coisas de dentro dele. Um patinho de porcelana, um dedal, uma moedinha de lata, 2 clipes de papel e uma pedra com um buraco no meio. Ela entregou a Coraline a pedra com um buraco no meio. Para que serve isso? Perguntou Coraline. A menina segurou contra a luz da janela e olhou pelo buraco, que de fato ficava bem no meio da pedra. Pode ajudar você, disse a senhorita Spink. Às vezes serve de proteção contra coisas ruins. Coraline vestiu o casaco e se despediu da senhorita Spink, da senhorita Forcible e dos cachorros. Depois, saiu do apartamento. A neblina persistia ao redor da casa. Ela caminhou lentamente para as escadas. Parou e olhou para os lados. Devido à neblina, o mundo ficava meio fantasmagórico. Perigo? Pensou com seus botões. Parecia emocionante. Não parecia nada ruim, não mesmo. Coraline subiu a escada, a mão apertando com força a pedra nova. Capítulo 3. Seus olhos pareciam grandes botões pretos. No dia seguinte, o sol raiou, e a mãe de Coraline a levou até a cidade mais próxima para comprar uniformes novos para a escola. Elas se despediram do pai de Coraline na estação de trem. Ele ia passar o dia em Londres para encontrar algumas pessoas. Coraline deu tchau para ele. As duas então foram à loja para comprar os uniformes. Coraline achou umas luvas verdes fluorescentes que lhe agradaram muito. A mãe se negou a comprá-las, preferindo levar para a filha meias brancas, calças azul marinho, 4 blusas cinzas e uma saia grafite. Mas mãe, todo mundo na escola comprou blusa cinza e essas coisas todas. Ninguém comprou luvas verdes fluorescentes. Eu seria a única. A mãe a ignorou. Estava ocupada conversando com o vendedor sobre que tipo de suéter comprar para a filha. Os dois concordavam que a melhor coisa a se fazer era levar um bem maior e mais largo, na esperança de que servisse durante muito tempo. Coraline perambulou pela loja e avistou galochas em formato de sapo, pato e coelho. Então voltou para perto da mãe. Coraline? Ah, aí está você. Onde estava? Fui sequestrada por extraterrestres, respondeu Coraline. Eles vieram de outro mundo com armas de raio, mas eu despistei todos e escapei usando uma peruca e rindo num sotaque estrangeiro. Ok, querida. Acho que você deve levar uns prendedores de cabelo, não acha? Não. Bom, vamos levar meia dúzia, só para garantir, sentenciou a mãe. Coraline não disse nada. Na volta para casa, Coraline perguntou: o que tem no apartamento vazio? Não sei. Nada, espero. Provavelmente se parece com o nosso, antes de nos mudarmos. Apenas cômodos vazios. Você acha que dá para entrar lá, pelo nosso apartamento? Só se conseguíssemos atravessar paredes, querida. Ah, chegaram em casa perto da hora do almoço. O sol estava brilhando, embora fizesse frio. A mãe de Coraline vasculhou a geladeira e encontrou um pobre tomatinho, abandonado, e um pedaço de queijo com mofo. Só havia uma casquinha na cesta de pão. Vou descer lá no mercado e comprar uns filezinhos de peixe, disse a mãe. Quer ir comigo?
Não, respondeu Coraline. Tudo bem, disse a mãe, e saiu. Depois voltou porque tinha se esquecido de pegar a bolsa e a chave do carro e saiu. Coraline estava entediada. Ela folheou um livro que a mãe estava lendo sobre povos nativos de um país distante. O livro contava como, todos os dias, eles desenhavam em retalhos de seda branca com cera. Depois mergulhavam esses retalhos em tinturas, desenhavam por cima com mais cera, faziam outra secagem, ferviam a cera com água e, por fim, jogavam os panos decorados na fogueira e deixavam queimar até virarem cinzas. Aquilo parecia inútil para Coraline, mas ela esperava que as pessoas achassem divertido. Ela ainda estava entediada, e a mãe não tinha chegado. Coraline pegou uma cadeira e a empurrou até a porta da cozinha. Subiu na cadeira e esticou o braço. Desceu e pegou uma vassoura no armário. Subiu novamente na cadeira e esticou a vassoura. Tuque. Ela desceu da cadeira e pegou as chaves. Sorriu, vitoriosa. Depois encostou a vassoura na parede e foi para a sala de visitas. A família não usava o cômodo. Eles tinham herdado a mobília da avó de Coraline, junto com uma mesinha de centro de madeira, uma mesa de cabeceira, um cinzeiro pesado de vidro e uma pintura a óleo de uma fruteira. Coraline nunca conseguiu entender por que alguém escolheria pintar uma fruteira. Tirando isso, o lugar não tinha mais objeto algum, nenhuma quinquilharia sobre a lareira, nenhuma estátua, nenhum relógio, nada que fizesse o ambiente parecer habitável ou aconchegante. A velha chave preta parecia mais gelada do que as outras. Coraline enfiou no buraco da fechadura. A chave girou sem dificuldade, com um satisfatório clunk. Coraline parou e fez silêncio. Ela sabia que estava fazendo algo errado, e tentou ouvir se a mãe estava chegando, mas não escutou nada. Então colocou a mão na maçaneta, girou e, por fim, abriu a porta. O que encontrou foi um corredor escuro. Os tijolos haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. Um cheiro frio, bolorento, de algo muito velho e moroso, passava pela entrada. Coraline entrou. Ela queria saber como era um apartamento vazio, e se chegaria a ele por aquele corredor. Ela seguiu em frente, aflita. Havia algo familiar ali. O carpete sob seus pés era o mesmo que tinha em seu apartamento. O papel de parede também. O quadro na parede do corredor era idêntico ao que estava pendurado no corredor de sua casa. Ela sabia onde estava, em sua própria casa. Não tinha saído de lá. Confusa, Coraline balançou a cabeça. Depois, fitou o quadro na parede. Não era igual. O quadro do corredor de sua casa era de um garoto com roupas antiquadas olhando atentamente para algumas bolhas. Mas, na obra que ela observava agora, o rosto dele tinha uma expressão diferente. Ele olhava para as bolhas como se planejasse fazer alguma travessura com elas, e seu olhar era peculiar. Coraline estudou os olhos dele com atenção, tentando entender o que havia de diferente neles. Estava prestes a compreender, quando ouviu uma voz chamar. Coraline? Parecia a voz de sua mãe. Coraline entrou na cozinha, de onde vinha a voz. Uma mulher estava em pé, de costas para Coraline. Ela parecia com sua mãe, mas sua pele era branca como papel, mas ela era mais alta e mais magra. Mas seus dedos eram compridos e requietos e suas unhas, cor de carmim, eram curvas e afiadas. Coraline? Perguntou a mulher. É você? Então a mulher se virou. Seus olhos pareciam grandes botões pretos. Hora do almoço, Coraline, informou ela. Quem é você? Perguntou Coraline. Sua outra mãe. Diga a seu outro pai que o almoço está pronto. Ela abriu o forno e Coraline se deu conta de quanto estava faminta. O cheiro era maravilhoso. Vá chamá-lo. Coraline foi até o escritório do pai. Lá dentro, havia um homem sentado ao computador, de costas para ela. Olá, disse Coraline. É que... Ela disse que o almoço está pronto. O homem se virou. Seus olhos eram botões grandes, pretos e brilhantes. Olá, Coraline, respondeu ele. Estou faminto. O homem se levantou e foi com ela até a cozinha. Sentaram-se à mesa e a outra mãe de Coraline serviu o almoço. Um frango assado gigante e dourado com batatas fritas, e ervilhas verdes. Coraline encheu a boca de comida. O gosto estava magnífico. Estamos esperando por você há muito tempo, disse o outro pai de Coraline. Por mim? Sim, confirmou a outra mãe. Essa casa não é a mesma sem você, mas sabíamos que você voltaria um dia, e que seríamos uma família de novo. Quer mais frango? Era o melhor frango que Coraline já tinha comido. Às vezes sua mãe assava um frango, mas sempre era industrializado ou congelado, e ficava muito seco, não tinha gosto de nada. Quando o pai de Coraline decidia preparar um frango,
Sempre comprava um de verdade, mas usava métodos estranhos de cozimento, ensopado ao vinho, recheado com ameixas ou dentro de uma massa folhada. Por princípio, Coraline se recusava a tocá-lo. Ela pegou mais um pedaço de frango. Eu não sabia que eu tinha outra mãe, disse Coraline, cautelosa. Claro que tem, todo mundo tem, respondeu a outra mãe. Seus olhos negros abotoados reluziam. Depois do almoço, talvez queira brincar no quarto com os ratos. Os ratos? Os ratos lá de cima. Coraline nunca tinha visto um rato, exceto na televisão, e ficou muito animada com a ideia de conhecer um. Aquele estava se mostrando um dia muito interessante. Depois do almoço, seus outros pais lavaram a louça, enquanto Coraline foi atrás de seu outro quarto. Era diferente do quarto que tinha em casa. Para começar, estava pintado num tom de verde desbotado, e num rosa muito excêntrico. Coraline decidiu que não gostaria de dormir ali, mas a combinação de cores era estranhamente mais atrativa do que a de seu quarto. Havia uma porção de coisas singulares que ela nunca tinha visto. Anjos movidos a corda que flutuavam pelo quarto como pardais assustados. Livros com figuras que se distorciam, racejavam e tremeluziam. Pequenos esqueletos de dinossauros que batiam os dentes quando ela passava por eles. E uma caixa recheada de brinquedos incríveis. Aí sim, pensou Coraline. Ela olhou pela janela. A paisagem era a mesma que via de seu quarto. Árvores, gramados e, ao longe no horizonte, colinas avermelhadas. Uma coisa preta atravessou o quarto a toda velocidade e foi para debaixo da cama. Coraline foi até lá e ficou de joelhos para olhar. 50 olhinhos vermelhos a encaravam. Olá, disse Coraline. Vocês são os ratos? Eles saíram debaixo da cama e, com a claridade, franziram os olhos. Tinham pelo curto, preto, olhinhos vermelhos, patas rosadas, que pareciam mãozinhas, e ramos rosados. Eram carecas e compridos como minhocas. Vocês sabem conversar? Perguntou Coraline. O rato maior e mais escuro balançou a cabeça. A menina achou o sorriso dele desagradável. Bem, falou Coraline, o que vocês fazem? Os ratos formaram um círculo. Então começaram a subir uns por cima dos outros, com destreza e velocidade, até formarem uma pirâmide com um ratão no topo. Os ratos começaram a cantar, em um tom agudo e sussurrado. Temos muitos dentes. Temos nossas caudas. Temos pequenos olhos para enxergar. Estávamos aqui antes de você nascer. E estaremos aqui quando você findar. Não era uma canção bonita. Coraline tinha certeza de já tê-la escutado antes, ou alguma canção parecida com essa, mas não conseguia lembrar exatamente onde. Então a pirâmide se desfez, e os ratos desembestaram, ligeiros e pretos, em direção à porta. O outro velho doido, do andar de cima, estava de pé junto à porta, com um ratão preto nas mãos. Os roedores voavam para cima dele, e se entocaram nos bolsos, subindo pela camisa, pelas pernas das calças e descendo pelo pescoço. O ratão subiu nos ombros do velho, gingou por seu longo bigode grisalho, passando por seus olhões abotoados, e foi parar no topo da cabeça dele. Em segundos, o único indício de que os ratos estavam ali eram os caroços que se agitavam sob as roupas do velho e que corriam de um canto para o outro de seu corpo, e o ratão ainda estava lá na cabeça do velho, encarando Coraline com os olhos flamejantes. O velho colocou o chapéu e o ratão enfim desapareceu. Olá, Coraline, disse o outro velho do andar de cima. Ouvi dizer que você estava aqui. Está na hora dos ratos jantarem, mas você pode subir comigo, se quiser, e assistir a comilança. Havia algo voraz nos olhos abotoados do velho, que deixou Coraline desconfortável. Não, obrigada, respondeu ela. Vou sair para explorar. O velho assentiu devagar. Coraline conseguiu ouvir os ratos murmurando uns para os outros, mas não sabia o que falavam. Ela também não sabia se queria entender o que estavam dizendo. Seus outros pais estavam de pé junto à porta da cozinha, quando ela passou pelo corredor, com sorrisos idênticos. Eles acenavam lentamente para Coraline. Divirta-se, falou a outra mãe. Nós vamos ficar aqui esperando você voltar, disse o outro pai. Antes de sair pela porta da frente, Coraline se virou. Os outros pais ainda estavam olhando para ela, acenando e sorrindo. Coraline seguiu em frente e desceu a escada. Capítulo 4. As senhoritas Spink e Forcible subiram ao palco. A casa parecia exatamente a mesma do lado de fora, ou quase a mesma. Em torno da porta de entrada, da senhorita Spink e da senhorita Forcible, havia lâmpadas azuis e vermelhas que piscavam, soletrando palavras.
As palavras acendiam e apagavam, e davam voltas ao redor da porta. Impressionante, seguido de um teatral, e aí glorioso. Era um dia ensolarado, frio, igualzinho ao dia anterior. Coraline ouviu um barulho discreto atrás de si. Ela se virou. Um gatão preto se encontrava em cima do muro próximo a ela, idêntico ao gatão preto que tinha visto no terreno de casa. Boa tarde, cumprimentou o gato. Sua voz parecia com a que Coraline ouviu dentro de sua cabeça, a voz que usava para pensar em palavras. Mas era a voz de um homem, não a de uma menina. Olá, disse Coraline. Eu vi um gatão preto igual a você no jardim da minha casa. Você deve ser o outro gato. O gato balançou a cabeça. Não, falou ele. Eu não sou o outro. Eu sou eu. Ele inclinou a cabeça para o lado. Seus olhos verdes brilhavam. Vocês, pessoas, são muito dispersas. Gatos, por outro lado, andam sempre juntos. Se é que me entende. Acho que sim. Mas se você é o mesmo gato que eu vi no jardim, como pode falar? Os gatos não têm ombros. Não como as pessoas têm. Mas mesmo assim, o gato deu de ombros, num movimento muito sutil que começou da ponta de seu rabo e terminou num levantamento de bigode. Eu sei falar. Lá em casa os gatos não falam. Não? Perguntou o gato. Não, respondeu Coraline. O gato pulou delicadamente do muro para o gramado, aproximando-se de Coraline. Ele a encarou. Bem, a especialista aqui é você, afirmou o gato, indiferente. Além do mais, o que eu sei das coisas? Sou apenas um gato. E foi embora, cabeça e rabo erguidos com orgulho. Volte, pediu Coraline. Por favor, perdão, desculpa mesmo. O gato parou, sentou-se e, pensativo, começou a se lamber. Aparentemente, alheio à existência de Coraline. Sabe, acho que nós poderíamos ser amigos, sugeriu Coraline. Nós poderíamos ser tipo raros de uma raça exótica de elefantes africanos dançarinos, implicou o gato. Mas não somos. Pelo menos, concluiu felinamente, depois de disparar um breve olhar para Coraline. Eu não sou. Coraline soltou um suspiro. Qual é seu nome? Quis saber a menina. Eu me chamo Coraline, tá? O gato bocejou bem devagar, criterioso, revelando aos poucos uma boca e uma língua surpreendentemente rosadas. Gatos não têm nomes, disse ele. Não? Não. Vocês, pessoas, têm nomes. É porque vocês não sabem quem são. Nós sabemos quem somos, então não precisamos de nomes. O gato tinha um egocentrismo irritante, concluiu Coraline, como se ele fosse, de acordo com a própria opinião, a única coisa no mundo que pudesse ter alguma importância. Por outro lado, ela queria responder com grosseria. Por outro lado, queria ser educada e reverente. O respeito falou mais alto. Por favor, me diga, que lugar é esse? O gato olhou de relance. É aqui, respondeu o gato. Isso eu sei, mas como você chegou aqui? Da mesma forma que você. Andando. Assim. Coraline observou o gato andando vagarosamente pelo gramado. Passou atrás de uma árvore, mas não saiu do outro lado. Coraline olhou atrás da árvore. O gato tinha desaparecido. Ela caminhou em direção à casa. Outro barulho discreto se manifestou atrás dela. Era o gato. A propósito, continuou o gato, foi muito sensato de sua parte trazer proteção. Proteção? Isso mesmo, disse o gato. De todo modo, ele fez uma pausa e olhou com muita atenção para algo invisível. Então se agachou e se movimentou lentamente, dando de 2 a 3 passos. Parecia perseguir um rato invisível. Abruptamente, torceu o rabo e disparou pelo bosque, e desapareceu por entre as árvores. Coraline se perguntou o que o gato quis dizer com aquilo. Também se perguntou se todos os gatos de onde ela vinha sabiam falar, mas preferiam não fazê-lo, ou se só conseguiam falar quando estavam naquele mundo, seja lá o que fosse aquele mundo. Ela desceu os degraus que levavam à porta de entrada das senhoritas Spink e Forcible. As luzes azuis e vermelhas acendiam e apagavam. A porta estava entreaberta. Ela bateu de leve, mas a porta se abriu completamente. Coraline entrou, num cômodo escuro com cheiro de poeira e veludo. A porta se fechou atrás dela, e o lugar ficou no breu. Coraline avançou para uma pequena antessala. Seu rosto encostou em alguma coisa macia. Era um tecido. Ela esticou a mão e empurrou o tecido, que se abriu. Um pouco desnorteada, Coraline chegou ao outro lado da cortina de veludo e encontrou um teatro mal iluminado. Lá longe, do outro lado da sala,
Havia um palco alto de madeira, vazio e abandonado. A escassa luz de um refletor o iluminava do alto. Poltronas estavam dispostas entre Coraline e o palco. Fileiras e mais fileiras de poltronas. Ela ouviu um barulho de uma coisa se arrastando. Então uma luz veio em sua direção, balançando de um lado para o outro. Quando a luz se aproximou, ela notou que saía de uma lanterna que estava dentro da boca de um enorme cachorro escocês preto, o focinho acinzentado pelo tempo. Olá, cumprimentou Coraline. O cachorro colocou a lanterna no chão e olhou ela com impaciência. Certo, preciso ver seu ingresso, disse ele, grosseiro. Ingresso? Foi o que eu falei, ingresso. Não tem o dia todo. Sem ingresso você não assiste ao espetáculo. Eu não tenho ingresso, admitiu Coraline, sem graça. Ah, mais uma, disse ele, taciturno. Chegam aqui e entram na maior cara de pau. Ingresso? Ai, não tenho, perdi. A cabeça depois desencanou. Ok, é por ali. O cachorro abocanhou a lanterna e sumiu na escuridão. Coraline o seguiu. Ele parou quando chegou à boca do palco e iluminou uma poltrona vazia. Coraline se sentou e o cachorro deu fora. Conforme seus olhos se acostumavam com a escuridão, ela percebeu que as outras poltronas estavam ocupadas só por cachorros. Um chiado repentino saiu de trás do palco. Coraline julgou ser o som de um velho disco arranhado na vitrola. O chiado se transformou em sopros de trompete, e as senhoritas Spink e Forcible subiram ao palco. A senhorita Spink estava pedalando um monociclo e fazendo malabarismos. A senhorita Forcible dava pulinhos atrás dela, segurando uma cesta de flores. Ela salpicava o palco de pétalas enquanto caminhava. Chegaram juntas à frente do palco. A senhorita Spink deu um pulo ligeiro do monociclo, e ambas fizeram uma reverência de agradecimento. Todos os cachorros abanavam seus rabos e latiam entusiasmados. Coraline aplaudiu educadamente. Em seguida, elas desabotoaram e abriram seus casacos grossos e felpudos. Mas não foram apenas os casacos que elas abriram. Seus rostos também se abriram, como conchas vazias. De dentro de seus velhos, rechonchudos e vazios corpos saíram duas jovens mulheres. Elas eram magras, pálidas, muito bonitas e tinham olhos de botões negros. A nova senhorita Spink trajava uma meia calça verde e botas marrons de cano alto. A nova senhorita Forcible usava um vestido branco e seus longos cabelos loiros estavam adornados com flores. Coraline se agarrou à poltrona. A senhorita Spink saiu do palco e em seguida o sopro dos trompetes virou um grunhido à medida que a agulha do gramofone cravava seu percurso no disco de vinil e era removida. Essa é a minha cena favorita, cochichou um cachorrinho de uma poltrona próxima. A outra senhorita Forcible sacou uma faca de uma caixa no canto do palco. É um punhal, o que eu enxergo. Com o seu cabo voltado para mim? Perguntou ela. Sim, gritaram todos os cachorrinhos. É um punhal. A senhorita Forcible fez uma saudação, e todos os cachorros aplaudiram novamente. Coraline não se esforçou dessa vez. A senhorita Spink voltou ao palco. Ela deu um tapa na coxa e todos os cachorrinhos latiram. E agora, disse a senhorita Spink, Miriam e eu temos o orgulho de apresentar um novo e emocionante adendo a essa exibição teatral. Veja um voluntário na plateia? O cachorrinho sentado próximo a Coraline deu uma cutucada nela com a pata dianteira. É você, sibilou. Coraline se levantou e subiu a escada de madeira que levava ao palco. Vamos dar uma salva de palmas para essa jovem voluntária? Pediu a senhorita Spink. Os cachorros latiram, grunhiram e abanaram os rabos nas poltronas de veludo. E então, Coraline, disse a senhorita Spink, qual é o seu nome? Coraline, respondeu a menina. Não nos conhecemos, certo? Coraline olhou para a mulher jovem e magra de olhos negros abotoados e balançou a cabeça. Agora fique em pé aqui, pediu a outra senhorita Spink. Ela conduziu Coraline a uma tábua ao lado do palco e colocou um balão no topo de sua cabeça. A senhorita Spink vendou os olhos abotoados da senhorita Forcible com um cachecol preto e colocou a faca em suas mãos. Então ela girou a senhorita Spink de um lado para o outro, 3 ou 4 vezes, e a posicionou na direção de Coraline, que segurou a respiração e cerrou os punhos. A senhorita Forcible jogou a faca no balão. O balão explodiu, e a faca ficou cravada na tábua, vibrando em seu eixo, logo acima da cabeça de Coraline. Os cachorros foram ao delírio. A senhorita Spink presenteou Coraline
com uma caixinha de chocolate em cumprimento pelo seu espírito esportivo, e Coraline voltou para sua poltrona. Você arrasou, disse o cachorrinho. Obrigada, respondeu Coraline. A senhorita Forcible e a senhorita Spink começaram a fazer malabarismo com enormes clavos de madeira. Coraline abriu a caixa de chocolate. Salivando, o cachorro a encarou. Você quer? Perguntou ao cachorrinho. Sim, por favor, sussurrou ele. Mas não quero os que têm caramelo. Eles me fazem babar. Achei que chocolate não fizesse bem para os cachorros, comentou ela, lembrando-se de algo que a senhorita Forcible lhe dissera uma vez. Talvez seja assim lá de onde você vem. Aqui só comemos isso. Coraline não conseguia identificar os chocolates no escuro. Ela deu uma mordidinha em um deles, mas era de coco. Coraline não gostava de coco, então o deu para o cachorro. Obrigado, disse o cão. De nada. As senhoritas Forcible e Spink estavam encenando. A senhorita Forcible estava sentada em uma escada portátil, e a senhorita Spink estava de pé no primeiro andar. O que há no nome? Perguntou a senhorita Forcible. O que chamamos rosa. Teria o mesmo cheiro com outro nome? Você tem mais chocolate? Quis saber o cão. Coraline lhe deu outro. Não sei como lhe dizer quem sou, disse a senhorita Spink para a senhorita Forcible. Essa cena já vai acabar, sussurrou o cão. E aí começam as danças folclóricas. Quanto tempo dura? Perguntou Coraline. Essa apresentação. É contínua, respondeu o cão. Dura para todo sempre. Toma, falou Coraline. Pode ficar com os chocolates. Obrigado, agradeceu o cão. Coraline se levantou. Até breve, disse ele. Tchau, falou Coraline. Ela saiu do teatro e voltou para o jardim. Ficou piscando para se acostumar com a luz do dia. Seus outros pais a esperavam ali, lado a lado. Estavam sorrindo. Você se divertiu? Perguntou a outra mãe. Foi interessante, contou Coraline. Os três voltaram juntos para outra casa de Coraline. A outra mãe de Coraline afagou seus cabelos com os dedos longos. A menina balançou a cabeça. Não faça isso, pediu Coraline. A outra mãe retirou a mão. Então, começou o outro pai, você gostou daqui? Acho que sim, respondeu Coraline. É muito mais legal do que em casa. Eles entraram. Fico feliz que tenha gostado, disse a outra mãe. Porque nos agrada pensar que aqui é sua casa. Você pode ficar para todo sempre, se quiser. Murmurou Coraline. A menina enfiou a mão no bolso e pensou a respeito. A mão esbarrou na pedra que as verdadeiras senhoritas Spink e Forcible haviam lhe dado um dia antes. A pedra com um buraco no meio. Se quiser ficar, continuou seu outro pai, vamos precisar fazer uma coisinha, para garantir sua estadia para todo sempre. Eles entraram na cozinha. Sobre a mesa havia um carretel de algodão em um prato de porcelana, uma agulha comprida de prata e logo ao lado, 2 grandes botões pretos. Acho melhor não, falou Coraline. Ah, mas nós queremos tanto, disse a outra mãe. Nós queremos muito que fique. É só um detalhezinho. Não vai doer, garantiu o outro pai. Coraline sabia que toda vez que os adultos diziam que alguma coisa não ia doer, quase sempre doía. Ela balançou a cabeça. Animada, a outra mãe sorriu. Seu cabelo flutuava como plantas no fundo do mar. Nós só queremos o que for melhor para você, afirmou a outra mãe. Ela pôs a mão no ombro de Coraline. A menina recuou. Estou indo embora, avisou Coraline. Ela colocou as mãos nos bolsos. Seus dedos apertaram a pedra com um buraco no meio. A mão da outra mãe escapuliu do ombro de Coraline como uma aranha assustada. Se é isso que deseja, falou ela, conformada. É sim, disse Coraline. Nos veremos em breve, falou outro pai. Quando você voltar. Murmurou novamente Coraline. Ficaremos bem juntinhos, como uma família feliz, completou a outra mãe. Para todo sempre. Coraline se afastou. Ela se virou, apressou-se em direção à sala de visitas e abriu a porta que ficava no canto do cômodo. Não havia mais a parede de tijolos, apenas escuridão, uma escuridão subterrânea, profunda como o negrume da noite, onde as coisas poderiam se mover. Coraline hesitou, deu um passo para trás. A outra mãe e o outro pai estavam indo em sua direção, de mãos dadas. Eles a fitavam com seus olhos negros e abotoados. Ou talvez ela só achasse que eles estavam olhando para ela. Não dava para saber. A outra mãe estendeu a mão e seu dedo branco fez um gesto sutil, chamando por Coraline. Volte logo, pediu ela com os lábios pálidos e boquiabertos, quase sussurrando. Coraline suspirou fundo e mergulhou na escuridão, onde vozes estranhas cochichavam e ventos distantes uivavam.
Ela tinha certeza de que havia algo no breu atrás dela, alguma coisa muito velha e muito lenta. Seu coração disparou, batia com tanta força e tão alto que ela temeu que pudesse explodir em seu peito. Ela fechou os olhos em meio à escuridão. Por fim, esbarrou em algo e, perplexa, abriu os olhos. Ela tinha esbarrado em uma poltrona, na sala de visitas de seu apartamento. O portal agora estava lacrado com duros tijolos vermelhos. Ela estava em casa,